Aqui eu fiz uma agendinha com o que a gente vai fazer hoje. Deixa eu voltar aqui. Então, vou falar sobre um pouquinho do modelos de correspondência com o mundo real, né, na engenharia. Por quê? Porque eu gosto de contextualizar as coisas para acho mais fácil a gente entender a partir do momento que a gente sabe onde a gente está. Dá uma visão geral primeiro, né? Aí eu vou falar sobre o IES, os laboratórios, rapidinho também. Vocês devem ter visto em alguma coisa, alguma outra disciplina, alguma outra matéria, mas é sempre bom dar essa contextualizada. E depois falar sobre qualidade de energia, um pouquinho de EMC, que é a área aqui maior do laboratório, e de eficiência energética. Eu vou fazer uma coisa mais interativa, colocando vídeos, porque às vezes os vídeos falam melhor e ilustram melhor do que se simplesmente eu falar aqui, o texto e imagem aqui na apresentação. Então, o que são modelos, né? Modelos de descrição de fenômenos observados a fim de avaliar o comportamento passado, né, de entender o que aconteceu, por que aconteceu alguma coisa, prever o futuro de um sistema. Então, vou pegar um caso bem simples, que todo mundo conhece, né, lá do colegial, porque eu sei que a formação do pessoal daqui do mestrado é ampla, né, mas esse modelo está consolidado aí na cabeça de todo mundo, que é o modelo do carro, né, do movimento, a descrição do movimento em função do tempo, né, da velocidade. Então, lá no colegial, a gente aprende o quê? Com essa equação aqui, você consegue prever aonde que vai estar a posição do carro, né, do S, a partir de uma posição inicial, mais uma velocidade, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o t ao quadrado. Quer dizer, esse aqui descreve para a gente onde que o carro vai estar. Só que ele resolve dado umas certas condições, né? Ele é uma simplificação, né, para o colegial desse modelo, né? Quando você vai para graduação, de exatas principalmente, né? Aí você aprende, a partir de outras ferramentas, como o cálculo, que esse modelo pode ser mais complexo do que isso, né? Que aí, aqui é a função a equação, mesma equação, só que você substitui alguns termos para usar as ferramentas do cálculo, né? E assim, o modelo pode ter várias sofisticações, né? E outro caso seria, aqui a gente está considerando ele só numa direção, né? Então, a mesma coisa, né? Você substituiu a velocidade pela derivada da posição no tempo e a aceleração pela derivada segunda. Vocês não precisam se preocupar com isso. Só estou mostrando o quão complexo pode ser um modelo, né, de um sistema. Quantas coisas a gente simplifica para poder trabalhar, né? Pode ser mais complexo ainda. Agora eu coloquei a mesma equação, só que considerando as três direções, né? Não numa direção só. Que aí a gente trabalha com vetores, né? De novo, não é para vocês se preocuparem com isso, só estou mostrando que tem muitos aspectos que a gente não considera, né? No nosso modelo. Então, aqui tem a questão toda vetorial, né? Nas três direções. Por que eu estou falando isso? Porque a grande... vocês vão trabalhar aqui, projetos energéticos, né? Seja a instalação de uma usina, seja a troca de equipamentos num projeto de eficiência, né, de edificação, seja qualquer coisa que vocês vão trabalhar num projeto energético, vocês têm que considerar vários aspectos, né? Econômico, se vai se pagar, se é viável, né, a taxa de retorno, social, que impactos vai causar ali no entorno, ambiental, né, que tá uma coisa que está muito em voga, regulatório, né, que leis permitem, não permite, que tipo de incentivo vai ter, não vai ter, aspectos técnicos que você tem que considerar, né,
se tecnicamente é viável, se dá para fazer com os recursos que tem disponível, né? Que vai impactar, todos eles estão ligados, né, de certa forma. A qualidade de energia é um aspecto que muitas vezes não é levado em consideração. Por quê? Porque nenhum desses aparentemente está impactando na qualidade de energia, ou a qualidade de energia impacta neles, né? E regulatório, e muitas vezes não é uma área que está muito regulada, né? Principalmente nas coisas modernas, né? Na introdução de novas tecnologias, né? Que está sempre mudando e tal, está sempre evoluindo, né? Na questão do fotovoltaico e tal, do aspecto dos geradores eólicos. E tem muitos outros aspectos, né? Como vocês viram lá, o modelo pode ser muito amplo, muito complexo. Mas a gente tem que limitar, porque senão a gente fica louco, na verdade. A gente tem que limitar algumas coisas que a gente consegue. Porém, sem relegar coisas importantes. Por quê? Porque a qualidade de energia, querendo ou não, vai impactar no seu projeto, só que às vezes ela impacta só depois, que está tudo funcionando, está tudo rodando, e aí você começa a ter problemas. E aí você vê que foi uma coisa que você não considerou. Você colocou lá o sistema, às vezes os equipamentos, componentes mais baratos, tal, para uma questão de custo, e não viu que provavelmente já tem interferência com outras coisas. E então é relevante nesse aspecto, porque depois que você que tá tudo instalado, tudo funcionando, você descobrir que tem uma coisa com problema, é muito mais caro de corrigir do que se você levar em consideração no desenvolvimento do projeto. E o que é o IE? A parte fora, né, da pesquisa acadêmica e do ensino de pós-graduação. O IE é exatamente um instituto da USP que faz exatamente isso, né? Ele avalia dentro né, ele avalia se as normas, se os equipamentos, né, dos sistemas, eles estão conforme as especificações, né? Se eles preenchem alguns pontos do modelo. Então, aqui está a caixa forte do Tio Patinhas, né, que é o laboratório de alta tensão, e aqui é o fotovoltaico, né? Então, sempre tem essa premissa, né, de modernidade e tradição, né? Porque foi um dos primeiros do Brasil e está sempre se renovando. Então, tem laboratórios aqui no IEA que só tem aqui, né? Um laboratório de arco elétrico em roupas, por exemplo, só tem 4 no mundo, né? E um é aqui. Então, vou dar uma organização dos laboratórios do IE. Eles ficam assim, né, abaixo da diretoria tem as divisões científicas. Cada divisão científica tem os seus serviços técnicos, que é um modo de agrupar os laboratórios. Então, os laboratórios são agrupados em serviços técnicos, que são agrupados em divisões. Aqui são as divisões do IE. Então, conforme o Alcântara falou, a divisão de tecnologia de sistemas elétricos, né? São 4 divisões: planejamento, análise e desenvolvimento energético, tecnologia de petróleo, gás e bioenergia, gestão, ciência, tecnologia ambiental. Então, a gente está dentro desse aqui. Dentro desse aqui tem alta tensão, descargas atmosféricas. Então, tem esses laboratórios aqui. Altas potências, que laboratório de curto-circuito, de vestimenta. Aqui tem o de meteorologia, que faz a calibração dos instrumentos. E esse aqui é o meu serviço técnico, que tem o laboratório de equipamentos radiológicos, grau de proteção. Esse que é o que vocês vão ver. E a atmosfera explosiva, que foi, infelizmente, descontinuada. Então, qual que é a premissa aqui dessa parte de extensão do IE?
avaliar objetivamente as tecnologias, processos, equipamentos e tendências dos usos finais de energia. Aqui, aplicado diretamente aos usos finais, né? Tem um laboratório que avalia a iluminação, tem um laboratório que avalia motores elétricos, equipamentos médicos, e no caso aqui o nosso, calor de energia, EMC, e também da cadeia de GTD, né, que é geração, transmissão e distribuição de energia. Então, aquele laboratório de alta tensão avalia isoladores, seccionadores, aí o outro de curto-circuito, barramentos, disjuntores, um de máquinas avalia transformadores, medidores, fotovoltaicos, por aí vai. Então, a proposta desse laboratório é isso, avaliar a qualidade de energia de equipamentos e instalações, a compatibilidade eletromagnética, no que é meio prima irmã da qualidade de energia, só que ela é um pouco mais ampla, e a eficiência energética, desempenho de equipamentos, que é um conceito que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, só para motivar, a gente vai ver por que é importante a qualidade de energia. Aqui, vocês estão vendo uma foto do laboratório de máquinas, e aqui é um ensaio de elevação de temperatura. Então, ele está monitorando, esse é o equipamento sob teste. Ele está monitorando qual é a temperatura desse motor, porque pela norma, né, ela não pode passar de um determinado valor. Esse motor aqui está ligado, não está conectado nesse freio aqui, está só sendo alimentado a partir de ele está medindo a temperatura a partir de um sistema de termopar. Não sei se vocês conhecem. O termopar é esse fiozinho aqui, e ele, dada a tensão, ele faz uma relação com a temperatura. Então, aqui, esse equipamento está medindo a tensão que o termopar está gerando, e essa tensão é correspondente à temperatura do motor. Certo? Agora eu vou dar um ESC aqui para mostrar um vídeo para vocês. Ah, sim. Deixa eu voltar que eu esqueci de falar uma coisa. Então, isso aqui, vamos dizer, é aqui dentro de um laboratório do IEE, mas poderia ser um processo industrial. Então, suponha que a temperatura do motor, na verdade, é a temperatura de uma planta, de uma caldeira, de um forno, de um processo que está fazendo iogurte, por exemplo, né? E está sendo monitorado, beleza. Aí, o que acontece? Vocês estão vendo o vídeo aqui, né? De novo, isso aí que eu vou ter que gravar. Então, a temperatura aqui, então, aquele fiozinho está vindo aqui, né, nesse acoplador, e o acoplador está fazendo uma conversão. Então, esse 69 milivolts, na verdade, corresponde a 69 graus de temperatura daquele motor lá. Então, na carcaça dele está a 70 graus quase, certo? E aí, esse é o equipamento de precisão, é um multímetro, e 6,5 dígitos, que a gente chama. E ele está dando esse valor aqui. Então, o rapaz vai desacoplar o termopar, a caixinha dele, e vai colocar em outro equipamento. De novo, isso aí que eu vou ter que gravar o processo. Deixa eu colocar aqui. Uma hora que focaliza, né? Porque fica mais legal. Né? Vocês viram ali que deu 34, né? Então, o que está acontecendo? Em um equipamento, ele está dando 69 volts e no outro ele está dando 34. Aqui, vai, deu. Aí, consegui. Então, nesse equipamento aqui, multímetro de mão também,
de 3,5 dígitos, até pior do que o outro, ele está dando 34 graus. Que o pessoal do laboratório está acostumado, né? Ele esquenta, a temperatura ambiente deve estar uns 20, 25, e aqui está medindo 34 graus. Como é possível? Um está dando 34, outro está dando 70. Na cabine de cima desse laboratório, foi instalado o quê? Um inversor de frequência. Esse aqui que vocês estão vendo na foto. Então, aqui, ó, aqui é o laboratório. Tem um mezanino em cima desse laboratório, em que foi instalado um inversor de frequência para fazer um ensaio de calibração de anemômetro. Então, esse é o cara que está alimentando, está controlando a velocidade desse motor aqui. Quando você liga esse equipamento, o multímetro que estava dando 34, ele vai para aquele multímetro lá que estava dando, ele vai para 69. Quer dizer, o fato de eu ligar esse equipamento falseia a medição do multímetro. Ou seja, ele está causando uma interferência naquele equipamento. Então, você imagine o prejuízo que isso pode acontecer num processo industrial, né? Uma vez que você está falseando uma leitura de medição, uma medição de temperatura de um processo. Aqui, no IEE, não é tão crítico. Por quê? Porque o pessoal tem experiência e está avaliando sempre os resultados medidos. Mas imagine se é um processo automático, em que ele vai desligar uma planta inteira. Então, daí você vê qual é a importância de se avaliar bem a qualidade de energia. Aproveitando, vou mostrar aqui, aqui não está em detalhes, né? Tem as sondas de corrente, que são esses aros aqui, e umas jacarés para medição de tensão. E aí eles vão para esse equipamento aqui, que é o equipamento de medição de qualidade de energia. Mais para frente a gente vai ver os resultados que ele emite para a gente. Esse aqui é um medidor de campo elétrico e magnético. Aí a interferência que esse cara causa lá embaixo, a gente vai voltar para o vídeo agora, porque ali no vídeo eu vou mostrar um laptop que está pegando os dados desse cara aqui. Então, tá meio desfocado. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar. Não consegui focar. Então, de 69 foi para 35. Então, aqui tá desfocado. Se vocês prestarem atenção nos picos aqui, isso é um campo elétrico que aquele cara lá em cima, lá em cima no mezanino, está gerando no ambiente e está interferindo com o termopar. E aqui são os valores bem baixinhos, mas tá perto de 0,1 milivolt. Se você for fazer a conta da conversão, dá equivalente à interferência que ele está vendo lá de 30 graus. Então, aspectos de qualidade de energia são importantes de se avaliar, né? Isso tudo foi só para motivar, mas vocês veem que é uma coisa que acontece, de fato. E aí você pensa assim, não acontece, tá tudo certo. Não é sempre que tá tudo certo, não é sempre que... Mesmo com equipamentos de boa qualidade, não é um inversor qualquer, você vê que acontece problemas. Aqui aquele medidor de campo foi medido lá em cima e é medido aqui embaixo, né? Então, aquela medição
estava mostrando ali no final do vídeo é quando está aqui do lado. Então, aqui do lado dele estão aqueles valores de campo lá, elétrico. Pra vocês verem a importância de avaliar bem a qualidade de energia. Aqui eu vou pôr alguns conceitos da qualidade de energia. Quem for da área de engenharia, que me desculpe, né, por colocar coisas básicas, mas é importante para o pessoal entender melhor, né? Então, o que a gente avalia, né? A gente avalia harmônico, desbalanceamento, flicker, uma coisa que é bastante em foco, né, com a redução do fator de potência, né, na qualidade da energia. Então, vou mostrar um vídeo no YouTube que explica a corrente alternada. Então, para quem não conhece, a corrente alternada é rapidinho, tá, pessoal? Então, aqui está mostrando a tomada, né? Aí ele fala que uma tomada é o neutro, está aterrado. A outra tá ligado lá no transformador, né? Que ele mostra, né? Sistema de distribuição, transformador, e aí um é o neutro e o outro é a fase. Aí vai colocar ali, ó, a lâmpada, né? Aí que tá escrito, né? A lâmpada faz um circuito completo entre a tomada, entre o neutro, vai pela lâmpada e volta. A fase vai para a lâmpada e volta para o neutro. Aí ele vai falar, né? Vai dizer que a corrente está fluindo aqui da fase para a lâmpada, ela começa do zero, ela tem um pico máximo, depois ela volta para o zero. E aí depois faz o sentido contrário, ela vai para o pico negativo, depois volta para o zero. Então, essa é a forma de onda da tomada da gente, que deveria ser perfeitamente sempre assim. O problema que a qualidade de energia avalia é que não é assim, e os problemas que isso causa, né? Então, um dos problemas são os harmônicos, que a gente vai ver agora no outro vídeo. Então, o que são os harmônicos, né? Devido a algumas cargas que a gente coloca, cargas eletrônicas, não fica aquela onda perfeita, senoidal, né? Aquela onda função seno. As cargas eletrônicas acabam gerando distorções, né? Elas não são uma carga corresponde linearmente, que a gente chama, né? A tensão e a corrente. E aí, essas correntes harmônicas que são introduzidas por causa do comportamento das cargas, acabam gerando tensões harmônicas. Pode prejudicar equipamentos sensíveis, né? E acaba aquecendo transformadores, porque exatamente é a questão do modelo. Você prevê no seu modelo, lá no seu projeto, que o seu transformador vai funcionar com uma corrente X. Só que por causa das harmônicas, o seu transformador acaba tendo um sobreaquecimento, porque a corrente acaba sendo maior do que aquele X que você preveu. Por causa que tem correntes harmônicas. A gente vai ver num vídeo daqui a pouco. Então, o que são as harmônicas, né? Aqui ele está mostrando o ciclo, né, trigonométrico, e aqui a azul é a fundamental, que a gente chama, que é a 60 Hz, que é a ideal. E aqui a vermelha é a terceira harmônica e a verde é a quinta harmônica. Então, por que quinta? Porque a frequência da fundamental, no nosso caso, é 60 Hz. Aqui ele está só simplificando para X.
Então, ele... o que é 60 Hz, né? Varia 60 vezes por segundo. No caso, a terceira harmônica, então, 180, certo? E a quinta, 300 Hz. Então, ó, no que a azul dá uma volta inteira, que a gente considera, então que ela subiu e desceu, chegou aqui no zero, a vermelha fez isso 3 vezes, por isso terceira harmônica, né? E a verde fez 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele está mostrando aqui a quinta harmônica e a terceira harmônica. Depois ele vai mostrar a somatória delas, que é o que acontece de fato, porque aqui ele está mostrando separado. Agora vamos mostrar a somatória. É bem intuitivo esse vídeo, que ajuda a gente a entender. Então, quando você soma as três, que é o mundo real, o que acontece? Em vez de ter aquela forma de onda bonitinha, azulzinha, você tem essa rosa toda distorcida. E ela causa problemas, porque a previsão e as coisas que você dimensionou eram exatamente para aquela forma de onda azul. Mas o que você tem na realidade é essa forma de onda rosa. Então, que impacto ela vai causar no seu sistema? É uma coisa que, se você não pensar no seu modelo, vai ter problema para você depois. Beleza. Vamos voltar aqui. Tá, aí... Então, outros conceitos, né? Então, desbalanceamento. Né? Ô, Luiz, Oi, pois não. posso fazer uma pergunta? Desculpa de atrapalhar. Não, tudo bem. É em relação aos harmônicos. Pois não. Você estava comentando, né, que podem causar problemas no sistema e etc. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à troca de equipamento no sentido assim, já tem um problema no meu sistema elétrico, né? E eu vou adicionar uma carga no lugar de uma outra carga, assim, para fazer o mesmo sistema. Então, um processo de eficiência energética, por exemplo, com lâmpadas. Então, eu vou trocar convencionais por LED, né? E aí, esses harmônicos, mesmo assim, eu adicionando uma carga que é menor, que vai fazer o mesmo trabalho, mesmo assim, esses harmônicos, eles vão poder causar esse problema no sistema elétrico? Como é que eu corrijo isso? Vou dar um exemplo aqui. Troca de lâmpada convencional para LED, e aí o cliente já tem um sistema elétrico muito harmônico e sei lá, dá uma queima de algum outro equipamento que ele tenha nesse sistema por conta dessa troca por LED. Sim. Então, é até um ponto de briga, né? Porque entra numa questão de regulação, né? Os fabricantes, eles sempre pesam para menor custo, né? Uhum. E fazer ensaio, fazer testes, né? Que a gente chama. No Brasil, a gente não chama de teste, a gente chama de ensaio. Fazer ensaio é um custo adicional. E aí, então, o lobby deles, eles brigam para quanto menos ensaio, melhor. Mas... então, eles influenciam os regulamentos para ter o mínimo de ensaios possível. Mas é uma questão que é importante, né? Então, às vezes você compra os equipamentos e eles não foi avaliado se eles emitem mais ou menos as perturbações, né? Isso mais na área da compatibilidade. E os harmônicos, né? Então, o que você pode fazer, de fato, na hora de comprar, de fazer o projeto, você avaliar o quanto das emissões daquela lâmpada LED, quanto das emissões o quanto que ela emite, né? Isso mais na área de EMC. E você meio que se protege você poderia se proteger fazendo um ensaio de
de medição de qualidade de energia no ponto lá de instalação, colocando assim, ó, eu vou medir antes para ver como tá, aí vou trocar, e aí eu vou medir depois, falar assim, ó, tá vendo? Teve impacto ou não teve impacto. E na troca, porque a lâmpada LED, ela é bem sensível, né? E não necessariamente ela mesma queima por causa da qualidade de energia. Eu tenho aqui várias lâmpadas queimadas no meu laboratório e simplesmente por projeto de aquecimento mesmo. Porque um LED, se ele queimar, ele vai... tá tudo em série, né? Principalmente nas de bulbo. Então, ele apaga inteira. Então, é meio que a qualidade, né, do produto. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim, é porque já aconteceu, por exemplo, de eu ver num projeto a Sim. troca de lâmpada LED, e aí nos postes, e nesses postes tinham câmera de segurança, e aí a câmera de segurança queimar pela instalação do LED, entendeu? Mesmo sendo uma potência menor, mesmo assim, ocasionou essas queimas aí, por isso que eu te perguntei. E aí, para evitar isso mesmo, qualidade de energia antes mesmo da instalação, né? E verificar, então é na rua, né? É lâmpada LED de viária, né? Uhum. Então, talvez fazer os ensaios antes também da lâmpada no sistema completo, do driver, né? E ver quanto de interferência que ele gera. Porque às vezes pode ser pela interferência dele mesmo, pode ser a proteção de surto também, a proteção de sobretensão. Às vezes ele se protegeu, mas aí acabou gerando, como está na mesma rede, né? Acabou desviando e causando a queima da... Mas não necessariamente foi a lâmpada em si, né? Tipo, o refletor, por exemplo. Pode ser que o sistema do cliente já estava com harmônico, e aí com a adição dessas lâmpadas LED teve maior interferência, e aí a queima das câmeras, por exemplo. Sim, então, aí, porque, assim, falar que por causa de harmônico queima uma câmera, sei, tem que ver. Só, deixa eu, Luiz, meter um pouquinho a minha colher. É difícil a câmera queimar por harmônico. Exato. Harmônico não gera potência suficiente pela câmera. Isso aí é algum tipo de sobretensão transitória que, por indução da própria rede, pode chegar no seu circuito. Porque o problema maior dos harmônicos, né, é a interferência no funcionamento. Mas ele não gera energia suficiente para danificar os componentes eletrônicos de, por exemplo, uma lâmpada LED. É mais comum, são sobretensões transitórias na rede, né? Assim, exatamente, para uma queima direta, não. Pode ser que ele cause problemas na fonte de alimentação da câmera, isso sim. Mas aí é uma coisa ao longo do tempo, sabe? Pode ser que, por causa das harmônicas que ele gere a mais, por exemplo, das interferências, não só harmônica, pode ser. Porque a harmônica é restrita a uma certa faixa de frequência, mas existe muito mais além disso. Então, pode ser que ele cause problemas na circuito de alimentação das câmeras. E aí, ao longo do tempo, esse estresse vai diminuindo a vida útil e causa queima. Sim, não, tranquilo. Mas obrigada, viu? Nada. O José comentou também aqui. Sua pergunta relata um caso específico, essa relação com o meu projeto de pesquisa. Se for do seu interesse, podemos conversar. Então, aí, ó, josemeleiro@usp.br. Obrigada. Beleza. Deixa eu ver onde eu estava. Então, aqui, desbalanceamento, né? Então, o que é o desbalanceamento? Sim, bem simples. Você tem a tensão vermelha aqui, que é a de referência. Então,
é um sistema trifásico, né? Porque ele possui 3 fases, então entre as 3 fases a gente tem as tensões da nossa tomada. Luiz, desculpa te interromper, a tua tela não está compartilhada, pelo menos. É verdade, muito obrigado, viu? Obrigado, eu ia falar a mesma coisa. Obrigado, esqueci. Beleza, todo mundo vendo agora? Agora sim. É verdade. Obrigado aí. Tá, então aqui... foi demais. Então aqui no sistema trifásico, a gente tem aqui as tensões... Então tem A, B, C, né? E aqui a gente tem uma menos a outra, que dá VCA, VBC e VAB. A vermelha, então, é a de referência, é a correta, por assim dizer. E aí no sistema desequilibrado, por causa da distribuição das cargas dentro da indústria, dentro do prédio, né? Você tem uma tensão menor que a outra, então aqui por volta de 0,8, e outra tensão maior, tem aqui 1,2, né? Isso seria um sistema desequilibrado. Então, mais uma questão, mais um problema para a gente olhar, avaliar, verificar. E aí, tem aqui exatamente um caso de flicker, de lâmpada LED, inclusive, não necessariamente por causa de cargas, né? Porque o que é o flicker? Se vocês lembrarem, assim, não sei se depende se alguém já presenciou isso, uma casa mais antiga, a gente tinha a máquina de lavar, quando ela funcionava, a lâmpada, principalmente incandescente, ela tinha uma variação de brilho, né? Cada ciclo da máquina, né? Para a máquina fazer barulho, porque ela fica para lá e para cá, para lá e para cá. Cada partida do motor da máquina de lavar, resulta exatamente numa variação do brilho da lâmpada, né? E isso a gente chama de flicker, porque o equipamento, ele está consumindo uma corrente que está alta para a instalação elétrica, e está afetando, na verdade, não para a instalação elétrica, né, para os cabos que está dimensionado, né? E aí causa a variação da tensão do circuito. E essa variação de tensão causa a variação do brilho da lâmpada, né? E é mais fácil ver do que a gente ficar explicando. Então, flicker aqui. Esse é o flicker. Aqui, na verdade, talvez esteja com algum problema no dimmer, falta de fase, alguma coisa assim. Porque lâmpada LED tem isso, né? Se falta uma fase, ela fica piscando. Falta o neutro. Falta o neutro, né? Se falta uma fase, ela nem acende. Então, flicker é isso, né? Aí ele vai mostrar aqui como que ele resolveu. Mas só um momento só. Essa é a alteração do brilho, né? Da lâmpada. E uma outra questão também é a correção do fator de potência, né? Que o pessoal também se preocupa, que as faturas de consumidores grandes, né? Consumidores que recebem média tensão, existe a cobrança, dependendo do tipo de modelo, né? Do reativo, né? Então, eu sempre procuro se diminuir o reativo, né? Que tá o modelo lá dos triângulos, né? Então, aqui a energia ativa, que é o quê? Que é exatamente o que a gente consome e transforma em potência útil, né? A gente usa mesmo, né? Então, transformação de energia elétrica em calor, por exemplo, no chuveiro, em brilho, né? No caso da lâmpada incandescente, e todos os outros trabalhos mesmo que são realizados, a conversão de energia elétrica em trabalho, seja ele qual for. E aqui a energia reativa, que ela
não necessariamente não precisa dela, né? Porque motores são cargas indutivas, né? E eletrônicos, em geral, a gente considera capacitivos, né? Então, você acaba perdendo um pouco da energia, não perdendo, mas é uma energia que ela não é transformada em trabalho útil, mas ela é necessária, né? Para o seu sistema funcionar, né? Porque uma fração da energia, por exemplo, dos motores, é indutiva, porque é para exatamente conseguir fazer ele rodar, né? Então, é uma parte da energia que é armazenada nos campos elétricos e magnéticos, né? Campos elétricos capacitores e campo magnético em motores, indutores. E o que o seu sistema acaba enxergando é essa seta azul, que é a soma vetorial, né, da energia ativa e da energia reativa. Então, dependendo do tanto de reativo que tiver, você está vendo que o que você usa mesmo, de fato, é o vermelho aqui. Mas, dependendo do tanto de reativo que tiver, essa seta fica a aparente fica muito maior. E o sistema é projetado em cima da aparente, né? Porque é a corrente final que vai passar, né? Mesmo que aqui tenha 20 amperes, por exemplo, só que se tiver um valor alto aqui, isso vai acabar causando quase o dobro é só uma vetorial, tem que ver, na verdade, né? Mas vai acabar causando tem que dimensionar um condutor aqui, né, para poder suprir essa corrente muito maior por causa da energia reativa. Então, a correção do fator de potência é uma coisa que o pessoal faz muito, né? E acaba influenciando na qualidade de energia também. Deixa eu ver agora para onde a gente vai. Ainda não vamos para cá. Agora eu vou voltar aqui e vou mostrar uma coisa que vocês vão ver outras vezes, mas eu vou mostrar aqui só para mostrar um resultado. Então, isso é um relatório, né, que a gente faz aqui no IEE, e aí tem todos os dados dele, a numeração, e tem um termo de confidencialidade também, de que a gente não pode mostrar, porque é um dado referente só ao cliente, né? Mas como o cliente aqui é USP, e foi uma caráter de pesquisa, então tá tranquilo aqui. Então, essa medição aqui, esse relatório, se refere à medição de qualidade de energia que a gente fez lá no hospital. Provavelmente vocês vão ver ele aqui, que vocês vão ter a apresentação de projeto e tal. Mas só para dar uma passada aqui que a gente faz aqui. Então, tem os campos, né? O medidor que foi utilizado é esse aqui. Aquele lá da foto, aquele pretinho. E aí a meta da medição, né? Uma das metas é essa, né? Observar a qualidade de energia. Então, aí vai ter umas fotos. E deixa eu mostrar as fotos, antes de mostrar os resultados. E aí tem algumas comparações, né? Algumas normas que ditam que deve ser entregue, que não deve ser entregue. Então, aqui, né, a entrada lá da cabine, 13.8. Aí tem aqui passa pela parte da medição e continua aqui para os transformadores, né? Então, aqui são os TCs, né, em série, e aqui são os TPs ligados lá em estrela, né? E aí, o secundário deles vai aqui para o sisteminha de medição, que é para fatura e tal, dentro da USP. E aí, a gente instalou o nosso amigo aqui, medidor de qualidade de energia. Aqui está mostrando desse lado aqui, nessa foto 4, as pinças de tensão, medindo as tensões, e aqui os campos de corrente, medindo corrente. Então, aqui é o modelinho também, né? Então, o ramal de entrada vai para a carga, que é o hospital. E aqui temos os TPs medindo tensão e os TCs medindo corrente. E aí a gente tem aqui o nosso equipamento, paralelo com o medidor da distribuidora. E uns resultados dele esses aqui. Então, ele vai registrando e gera os gráficos. A gente mostra depois
ó, tá com muita variação, pouca variação, e aí tem uma série de normas que falam, né, tem que estar entre tais e tais valores, não pode ser tanto, não pode ter tanta variação. Aqui vocês vão ver esse ponto aqui, é um ponto que ficou desligado, porque estava fazendo manutenção. Tá, então aqui tem por fase, né, então fase 1, fase 2 e fase 3, e aqui é ao longo do tempo, né, aqui são 15 dias, acho, não sei. Então aqui é a corrente primária. E aí é um comportamento interessante, né? Que a gente faz medição há muito tempo, a gente sempre observa esse comportamento. Esses pontos menores correspondem ao sábado e domingo. Se você for ver aqui, 11 de setembro de 2016, sábado e domingo. Aí você vê, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É essa corrente consumida, né? Que escritório, né? Coisa comercial é bem esse comportamento mesmo. E aí vai para potência ativa, aí potência total. A gente consegue colocar... Esse retinho. Viu, Rafael? Pois não. A gente... Deixa eu ver, deixa eu voltar ali para lá. Pode falar. Quem tá falando? Não, eu falei sem querer, desculpa que eu deixei o microfone ligado. Desculpa, tá? Tudo bem. Estão vendo, então, aí o relatório? Pessoal, vocês estão vendo o relatório? Estamos sim. Sim. Obrigado. Então, temos aqui os parâmetros, né, de elétrica, o fator de potência, como se comporta. Você vê que, ó, é mais para o indutivo, até 0,72. Mas isso aqui é mais quando sábado e domingo, então não tem tanto problema. Energia consumida. A THD, que é a distorção harmônica total de tensão. Então, ele pega todas aquelas harmônicas, terceira, quinta, faz uma somatória, compara num índice só, que chama THD. E aí precisa estar dentro de certos valores também. O equipamento mede e a gente coloca o gráfico aqui. THD de corrente, que é a distorção harmônica, que a carga, né, com quanto da carga está gerando, está consumindo harmônica. Então você vê aqui, ó, chega até 33% do valor da corrente nominal, né? Aqui é uma discretização de cada harmônica, né? Então, por exemplo, a terceira harmônica, na fase 1, tá com esse comportamento, ó, até 9%. A quinta harmônica, você vê que é bem maior, até 29%. É o máximo aqui, né? E a sétima, 14%. Por aí vai. Esse gráfico é um registro de determinados eventos, qual a variação de tensão que aconteceu. Então, aquele outro gráfico estava mostrando... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não tem. Tá. Aquele outro gráfico está mostrando o comportamento no tempo, mas como tem é muito grande o range, ele não mostra pequenas variações. E aí, esse aqui mostra. Então, esse pontinho preto foi uma ocorrência aqui. Aqui, para mostrar aqui que está mostrando aqui, verdade. Aqui no eixo X, a gente tem duração. E aqui no eixo Y, a gente tem porcentagem do valor de tensão. Então, aqui 100% quer dizer que não mudou o valor de tensão, né? Tá no nominal. Então, pode ver que até é a região branca aqui que não vai dar problema. Dentro da região vermelha,
por exemplo, vamos pegar um ponto aqui. Então, ele ficou a 400% do valor de tensão durante 3 milissegundos, o que pode ser danoso para o equipamento. Então, por isso que é uma região vermelha. Então, aqui, ó, nesse caso, ele ficou pouco mais não, que está em logaritmo, alguns milissegundos abaixo de 100%, mas não foi danoso. Aqui, pega esses eventos críticos e plota nesse gráfico, nesse gráfico aqui. Então, que é a duração do evento e a intensidade do evento. Tá, agora eu vou voltar para lá, para mostrar a tabelinha. Só para vocês terem uma noção aqui. Depois a gente já vai para EMC rapidinho e depois para qualidade, para eficiência. Então, aqui os eventos registrados, né? Então, ó, teve esse afundamento de tensão na fase 3, com esse tempo começou aqui, teve essa duração, 17 milissegundos. E aí o valor é 7.000, porque a gente está falando de 8.050 volts nominal, 12% de desvio. Então, ó, foi isso aqui que aconteceu. Se você der zoom naquela curva lá, antes que a gente viu toda ruidosa, você consegue enxergar isso. Então, estava lá nesse valor, aí aconteceu essa descida aqui, depois ela voltou para o regime normal. Aqui, então, isso é em questão de segundos, né? 24 segundos, 2 segundos de escala aqui, né? E por aí vai, temos vários eventos aqui. Deixa eu ver se consigo voltar com o gráfico, não consigo, com a tabela. Aqui eu consegui. Então, temos variações rápidas de tensão. Esse segundo aqui... Ah, não, esse aqui é o segundo, que é a variação rápida de tensão. Aquele lá da fase 3 é esse aqui, ó. Perdão, pessoal. Então, ele estava nesse valor, deu uma queda, mas você vê a escala em 400 milissegundos, 500 milissegundos, então ele ficou por volta aqui de, sei lá, 20, 30, 50 milissegundos. 50 milissegundos seria metade, né? 20 milissegundos aqui nessa. E depois voltou. Então, é isso que o equipamento mede. Qualidade de energia é meio que medir, vendo essas ondas malucas aí. Então, aqui é um evento de flicker, né? Então, aqui flicker, então, é a variação, né? Então, aqui você vê que tá dando uma variada no tempo, ele faz uma conta, e aí o indicador do flicker coloca aqui. Aqui é uma queda, afundamento de tensão, ficou tem a duração aqui, mas tem a duração lá em cima. Então, estava aqui, meio caiu, depois voltou. Vamos ver quanto foi o tempo. Então, evento 4. Evento 4. Duração. Aqui, ficou 58 milissegundos baixo lá, naquela. E por aí vai. Então, isso é um pouco de qualidade de energia, pessoal. Agora, eu vou falar de EMC, que tem a ver, mas não é um pouco mais amplo, né? Então, verifica se o equipamento não polui o meio e se o meio poluído não afeta o equipamento. Leva em conta aspectos diferentes do que a qualidade de energia. Essa poluição, no sentido eletromagnético, né? Então, a EMC trata de frequências mais altas, né? Começa em 9 kHz, então vocês veem a diferença, né? O harmônicos, qualidade de energia, a gente está falando até 30 harmônicos, vai fazer a conta aqui, 30? Não, mas 30 nem considera, né? Mas é em torno de 5 kHz máximos. E aí, EMC a gente separa também um fenômeno conduzido, porque fenômeno conduzido quer dizer que vem pela alimentação, né, nos cabos, ou fenômeno irradiado, quer dizer, vem como se fosse uma onda, né, envolve campos, antenas. E o fenômeno conduzido por exemplo, simulação de chaves, descarga atmosférica, né, um impulso que vem pela alimentação. E EMC tem um monte de ensaios, muitos ensaios. Vou mostrar para vocês só
tem uma fotinha só para dar uma introdução mesmo. E aí a gente vai para uns vídeos que são bem mais legais. Então, aqui é um fenômeno de chaveamento, né? Então, você está com a sua alimentação aqui, aí começa um monte de impulso, assim, de 4 kHz. Isso é um fenômeno que a EMC trata. O seu equipamento tem que sobreviver a esse impulso aqui, esses impulsos, esse burst, chama Electrical Fast Transients, transientes elétricos rápidos. O que mais? Então, descarga eletrostática, surto, transiente de chaveamento, que foi esse daí, campo magnético. Então, aqui é o monitor, né, o monitor do CRT antigo, ele é sensível a campo magnético. Então, aqui é um ensaio, vai passar uma corrente, a corrente gera o campo magnético afeta ou não o monitor. Aqui é um ensaio de emissão. Então, esse ambiente aqui, ele é projetado tal que o campo que sai desse notebook, a onda que sai desse notebook bate na parede aqui e ela morre na parede aqui. Do ponto de vista de que a antena medindo aqui nessa posição, ela está pegando a onda direta do notebook, porque se eu for medir num ambiente qualquer, eu vou medir sempre a onda direta e as ondas que rebatem nas diversas superfícies, né? Então, por isso que esse ambiente é caro e é necessário para fazer ensaios de EMC, que a gente chama de câmara anecoica. Outro exemplo de fenômeno de compatibilidade no ensaio é esse da norma 411, que tá vendo a onda lá, senoide bonitinha, aí do nada ela é interrompida. A gente tem um equipamento que faz essa interrupção, depois retorna e vê o que acontece. E aí tem todos os critérios, né? Então aqui, ó, uma interrupção de 60 milissegundos na fonte de alimentação. Tem esse ensaio também. Mas é isso. Aí eu vou para um teste, o campo de desenvolvimento de antenas da Apple. Deixa eu ligar a legenda aqui. Deixa eu ver será que vocês estão escutando? Se vocês não escutarem o áudio, vocês dão um toque que eu aumento aqui. The Apple Antenna Design and Test Labs are where we engineer and validate all our wireless products. The testing takes place here in 17 anechoic chambers. Those are chambers specifically designed to eliminate signal echo. They are the only way to accurately measure antenna performance. The walls are lined with a carbon-impregnated foam that eliminates any extraneous variables from within the room, like signal bounce. To shield the chamber from any radio interference leaking in or out, we fit the doors with a copper seal. Each chamber is connected to racks of equipment that simulate actual cellular base stations, Wi-Fi networks, Bluetooth devices, and GPS satellites. The shapes of the chambers are all different. In this chamber, the phone is being tested in what is called free space. To give you an idea of dimension, the reference antenna you see at the center is 8 meters away. This chamber gives us a three-dimensional mapping of antenna performance when in personal use. An individual sits in a chair and rotates 180 degrees on a horizontal axis. The ring that surrounds the person is 360 degrees on the vertical axis and has 64 sensors. Our engineers have logged thousands of hours here, and we've invested over $100 million in state-of-the-art wire. Vocês viram ali, né? 100 milhões de dólares. Não é uma brincadeira, cara. É barato. Wireless design and test facilities, all with the goal of creating the very best products we can. Esqueci de perguntar se alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre essa parte de qualidade de energia. Tranquilo? Aí, vou mostrar agora. Ó, pode falar. Tranquilo? Tudo tranquilo, sim. Beleza.
Agora eu vou mostrar rapidinho aqui, só para descontrair, para vocês não ficarem tão cansados, só eu falando, um vídeo mostrando o que é ESD. Hi, electrostatic discharge, or ESD, is an electrical charge that is stored in something like human body and can jump to devices like laptops and cell phones and damage them. So engineers do a lot of testing on these devices to make sure they won't fail. What they use for testing is something called an ESD simulator or a gun. Here is a 25 kilovolt discharge to a grounded box. The tip of the gun here simulates a human finger. Always be careful with your tools. Now, they usually zap a completely assembled unit. But sometimes it's also beneficial to zap a bare board like this one and see what happens on the actual board. Never hold the board you're zapping with your hand because the ESD will jump to your body through the board. Now, this board is connected to ground with this wire. So if I try to zap it, it will continuously discharge. What if I disconnect the ground wire? It will only jump a few times. Because now the board is charged to the same level as the gun and it doesn't jump anymore. Always discharge a charged board before touching it. Só um videozinho para descontrair aí, pessoal. Então, vocês viram que ele foi tonto, né? Que ele ficou encostando lá na pistola que dava choque nele. Mais didático impossível, hein, Gustavo? Que a gente mostra na prática. Beleza, então, alguma dúvida sobre MC? MC a gente fala mais em outras matérias, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem também pode mandar e-mail que a gente tenta responder o mais rápido possível. Mas, então, agora, vamos ver. Sim. Então, eficiência energética, vou mostrar um videozinho que faltou essa de qualidade de energia. Deixa eu ver, temos tempo? Temos, né? Agora já está acabando já. Os edifícios comerciais normalmente possuem um transformador ligado em delta estrela, que alimenta as tomadas monofásicas. Cargas não lineares conectadas a estas tomadas podem produzir correntes harmônicas de sequência zero, que se somam algebricamente no neutro. Quando estas correntes atingem o transformador, elas são refletidas no enrolamento primário ligado em delta, onde circulam e causam sobreaquecimento e falhas do transformador. Primário ligado em delta. Então, rapidinho aqui, só para entender, aqui são o secundário do transformador, aqui é o primário. O secundário, então, uma tomada seria um fio daqui para cá, né, o 110, e o 220 seria, então, pegando duas fases, aqui estão as três fases, né, vamos com calma, A, B, C, que é o neutro. Então, o 110, o que é? É um fio ligado aqui e aqui, então, vai ter 127, neutro, fase. Um 220, que é um fio ligado aqui e aqui. Então, é 220. Ou aqui, entre as duas, quaisquer, né? E aí ele está falando que, quando você liga sua carga não linear, né? Computadores, né? Fontes chaveadas, todas essas coisas, as correntes harmônicas daqui acabam sendo refletidas aqui, no primário. Do secundário acaba passando para o primário. Porque é transformador, né? É o efeito normal dele. E aí, o que ele está falando é que causa o aquecimento do transformador. Muitas vezes não está previsto. Onde circulam e causam sobreaquecimento e falhas do transformador. Quando as harmônicas estão presentes, uma leitura de corrente RMS verdadeiro é essencial para uma comparação precisa com os valores de placa. Para localizar as harmônicas que afetam um transformador, meça a corrente em cada fase e no neutro do secundário do transformador. Um mostrador de espectro de harmônicas indica a quantidade relativa de harmônicas. Aqui é o espectro que ele está falando. Então, aqui está, em vez de ficar com um monte de ondas lá, eles pegam só e calculam só o valor RMS, né? Que é média no tempo.
Aí, então, aqui é a primeira harmônica, aqui é a terceira, aqui é a quinta, né? Ele tá com as ímpares aqui. Então, aqui já tem os valores. Ele vai mostrar os valores aqui, ó. Vai mostrar para vocês. Harmônicas individuais na corrente de fase. Neste caso, a terceira harmônica é 41% da fundamental. No secundário do transformador, determine a quantidade de harmônicas ou o fator K da corrente de fase. O fator K é um número relativo que indica a quantidade de calor extra que pode ser gerada em um transformador padronizado por uma combinação particular de harmônicas. Um fator K igual a 1 indica que não há harmônicas. As correntes de fase em edifícios comerciais e de escritórios que alimentam cargas de computadores podem ter um fator K de até 9. Mas um valor típico para um edifício comercial é 4. Essas regrinhas aí do fator K, falo para vocês até que eu não conheço, não sei se usa isso ainda, se está... eu sei que ele existe, o equipamento até mede isso, mas é uma coisa que a gente nunca usa para comparar, para colocar resultados, nada disso, só para... As correntes dos circuitos terminais individuais podem ter fatores K... Eu vou falar só disso agora, deixa para lá, era só para vocês verem mesmo como que é na prática, né, que vocês não estão aqui para ver a instalação, senão eu faria a instalação para vocês verem. Agora sim, vamos para a eficiência energética. Eficiência é uma ideia ligada à maneira como a gente faz as coisas e ao que precisamos usar para fazer essas coisas. Se a gente, por exemplo, usa muitos recursos diferentes para realizar uma tarefa, muito tempo, trabalha muito, e no final aquilo nem fica tão bom assim, podemos dizer que esse processo foi ineficiente. Mas, se a mesma tarefa é feita com menos recursos, em menos tempo, com menos trabalho e fica melhor, podemos dizer que esse é um processo mais eficiente. Eficiência, portanto, é a capacidade de produzir os mesmos resultados com menos recursos ou a capacidade de produzir resultados melhores com os mesmos recursos. No caso da energia ou da eficiência energética, essa ideia tem a ver com quanta energia é necessária para fazer alguma coisa funcionar. Se temos duas furadeiras com a mesma potência, aquela que fizer o serviço em menos tempo gasta menos energia e, por isso, é mais eficiente que a outra. Para ajudar a gente a saber quais aparelhos são mais eficientes que outros, o Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, criou um selo que é colocado nos aparelhos. Assim fica fácil saber quais são os mais eficientes. Mas há também uma parte da eficiência energética que tem a ver com a maneira que a gente usa a energia. Por exemplo, desligar aparelhos quando eles não estão sendo usados, tomar banhos curtos, manter portas e janelas fechadas. Aí vai da política, das diquinhas que a gente já sabe, então não precisa ver mais, né, pessoal? Agora eu vou mostrar, então vocês viram aí que é a eficiência energética, então ela avalia, basicamente ela avalia o que o equipamento entrega, né, dividido pelo que ele consome, né? Agora a gente vai ver uma reportagem. Elas estão completando 30... Uma reportagem da Globo que vai mostrar, vai falar sobre eficiência e vai mostrar os laboratórios de ensaios de geladeira e de ar-condicionado lá do CEPEL. anos de serviços prestados ao seu bolso. O áudio tá bom, pessoal, do vídeo? Está. Beleza, joia. O consumidor tem que ter o máximo de informação possível. E quanto mais informação a gente tiver, melhor ainda. Quanto maior a conta de luz, e ela está vindo cada vez mais alta, maior a importância dessas etiquetas. Hoje, numa condição de economia de energia, um planeta mais sustentável, isso contribui muito. A etiqueta do Inmetro identifica os produtos mais eficientes no consumo de energia. São ao todo 28 produtos diferentes. Quanto mais próximo da letra A, maior a economia. Mas se o produto mais eficiente for também o mais caro? Vai ser mais caro quando você está comprando, mas você vai fazer uma economia ao longo do tempo, né? Que vale a pena. A longo prazo isso se paga, então vale a pena.
Comparando o produto mais eficiente no consumo de energia com o menos eficiente, ao longo de um ano de uso, a economia pode chegar a R$ 60, no caso das geladeiras de uma porta, de R$ 176 na comparação entre aparelhos de ar-condicionado de 9.000 BTUs e R$ 432 entre chuveiros elétricos. No momento que nós prestamos uma informação útil para o consumidor e ele exerce a decisão de compra dele, ele também estimula a indústria a fazer equipamentos mais eficientes. E ela faz, investe para isso. Então, 72% dos consumidores hoje utilizam essa etiqueta na sua decisão de compra. A economia de energia alcançada nos últimos 10 anos, graças ao uso de equipamentos mais eficientes, como essa geladeira letra A aqui, supera o consumo de toda a população da região norte do país, aproximadamente 16 milhões de pessoas, ao longo de um ano. O resultado também impressiona quando se calcula o que se deixou de pagar nas contas de luz, quase 26 bilhões de reais. O Cidades e Soluções visitou os laboratórios do Instituto Nacional de Metrologia para ver de perto como nascem essas etiquetas. Aqui ele errou, pessoal, porque o Instituto Nacional de Metrologia é em metro, e ele foi no CEPEL, na verdade. 30 anos atrás, decidiu-se que a primeira etiqueta de eficiência energética do Inmetro seria para a geladeira, e há uma razão para isso. Tudo bem que a geladeira não é o eletrodoméstico que mais consome energia elétrica, mas a geladeira não desliga nunca, portanto o consumo é um item muito importante. E a gente está visitando aqui a Câmara Climática, na verdade são várias câmaras climáticas, onde as geladeiras são submetidas a testes. Nesses equipamentos, a temperatura ambiente varia de 32 graus centígrados para 43 graus centígrados para ver exatamente qual é o desempenho do equipamento, do aparelho funcionando nessa diversidade térmica. A gente pode entrar aqui? Por favor. Já me ensinaram aqui, tem que apertar um botãozinho. Pronto, abriu. Aqui está quente ou está frio? Aqui está 32 graus. Tá bom. Tá a geladeira conectada com vários fios. Aqui nasce um selo, aqui nasce uma etiqueta de eficiência energética. Explica pra gente que diferença faz submeter a geladeira à variação térmica. O Brasil é um país muito vasto, que você tem uma diferença de temperatura muito grande. A temperatura da região norte é muito diferente da região sul. Então nós temos que estabelecer uma temperatura padrão que vai representar a média no Brasil. E essa temperatura hoje é 32 graus. Mas nós também temos que ensaiar a uma temperatura extrema, né? Claro que a gente está simulando a geladeira no ambiente da cozinha. Imagina uma cozinha com 43 graus. Isso acontece no Brasil. Por que começaram com a geladeira, se tanta gente só lembra de consumo de energia elétrica quando fala de ferro, quando fala de ar-condicionado, quando fala de outros eletrodomésticos? Começar com a geladeira foi uma boa estratégia? 30 anos atrás, sim. Porque a geladeira, há 30 anos atrás, era a grande vilã. Porque as pessoas enxergavam a geladeira como uma caixa preta que abria, fechava a qualquer momento e a sua eficiência era muito baixa. O ganho que se teve com a geladeira ao longo de 30 anos foi assustador. Hoje nossas geladeiras elas estão em padrão mundial. Em 30 anos de etiquetagem, as geladeiras se tornaram, em média, 70% mais eficientes. Menos energia, menos custo. Aqui, só dando um contexto, por que ele está falando isso? Porque eles estabelecem, por exemplo, né, tem só um outro conceito que ele não falou, né? O que é a geladeira? Ela é uma bomba de calor, né? Ela tira calor de dentro para fora. Então, o calor, a temperatura dentro é influenciada pela temperatura que está fora, né? E aí ela retira esse calor, essa temperatura, ela retira a energia de dentro e joga para fora. Então, meio que a eficiência dela, por isso que é importante controlar a temperatura externa dela, para exatamente simular como que ela vai conseguir fazer o trabalho dela, que é tirar calor do ambiente interno, né, que está na mesma temperatura do ambiente externo, e tirar a temperatura desse ambiente, roubar a energia do ambiente.
Então, a eficiência calculada meio que com essa ideia em mente. E aí, eles colocam, para CA, tem que ficar entre determinada faixa da conta, né? Tem uma conta, uma fórmula, uma equação, e aí, dependendo do resultado que você obter, vai ser A. Depois de uns 4, 5 anos, eles revisam isso subindo o nível. Então, por exemplo, vamos supor que para CA era 0,3 lá 20, 30 anos atrás, porque estava abaixo de 0,3 a eficiência, vai. Aí, depois de um tempo, eles aumentaram. Então, agora para CA vai ter que ser 0,5. E assim vão refinando. Por isso que ele está falando que em 30 anos aumentou a eficiência das geladeiras como um todo, porque eles revisam esse parâmetro, que para CA, que valor que tem que ser. Média 70% mais eficientes, menos energia, menos custo, um alívio de quase 3 bilhões de reais no bolso dos consumidores. A natureza também agradece. As novas gerações de geladeiras deixaram de emitir mais de 3 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Se fosse para compensar isso com árvores, seria necessário plantar, no mínimo, 20 milhões de mudas. Saindo da Câmara Climática, já entendemos aqui como se dá um dos testes. Agora ele vai mostrar o ar-condicionado, que também é uma bomba de calor, né? Rouba o calor de um ambiente e transfere para o outro. Para ver a eficiência energética de geladeira, o que a gente vai ver agora? Vamos ver a Câmara Climática para ensaio de ar-condicionado. O ar-condicionado talvez seja um dos eletrodomésticos que mais tem se multiplicado no Brasil, que é um país tropical, melhorou a renda dos segmentos que há algum tempo atrás não podiam pensar em comprar ar-condicionado, então tem muito ar-condicionado sendo vendido. Tem o fenômeno do aquecimento global. Verões no Rio de Janeiro, a gente gosta de dizer, ligaram o maçarico. Isso é verdade. São Paulo, eu sou de São Paulo, nunca imaginei ter ar-condicionado em casa. Hoje as pessoas já estão passando a ter ar-condicionado, mesmo em São Paulo, que normalmente é uma cidade mais fria. Está na hora, então, do consumidor saber, na hora de comprar ar-condicionado, qual é o mais eficiente para não morrer num dinheiro desnecessário na conta de luz. Aqui é o calorímetro calibrado, ensaios de condicionadores de ar ambiente interno. O ambiente interno simula exatamente o quê? Aqui simula o ambiente de uma casa. Pode perceber que aqui é parecido com o tamanho de um quarto ou de uma sala, um tamanho médio. Então, nessa sala aqui, a gente tem 26 graus e do outro lado do outro habitáculo aqui, simula a parte externa da casa. Ou seja, dessa parede para cá, simulando a casa. Ar-condicionado ligado. Dessa parede para lá, vocês também estão medindo o desempenho do aparelho? Pelo lado de fora. Perfeito. Lá do outro lado está 35 graus. Não é que está medindo o desempenho do aparelho pelo lado de fora. É que para medir o desempenho do aparelho, você tem que controlar tanto o lado de fora quanto o de dentro, né? Então, uma das coisas que você faz é colocar lá 40 graus e aqui setado para ser 20 graus, a parte de dentro. E aí você vê qual o desempenho dele, né? Precisa controlar os dois lados, os dois ambientes, para poder ver a eficiência real dele, porque se você só medir desse lado, não adianta nada, né? Porque exatamente, ele é uma bomba de calor, então tem que trabalhar dos dois lados da bomba. Então, Celso, ou seja, seria simulando uma situação de verão. O que importa medir aqui? Você pega o aparelho, coloca na parede do laboratório, o que vocês estão medindo exatamente? O aparelho vai funcionar muito mais em temperaturas mais altas. E às vezes a gente não pensa como está o lado de fora da casa quando o aparelho de ar-condicionado está ligado. Então, o outro lado está a 35 graus, simulando uma temperatura média no verão. Você tem uma parede convencional de alvenaria e você vai estar medindo aqui o quanto está consumindo de energia, o quanto está gastando aqui de energia para poder resfriar esse ambiente aqui. Bem, vamos pensar no ar-condicionado como se fosse uma grande geladeira. É como se a gente estivesse dentro de uma geladeira agora. Que diferença faz na hora de comprar um aparelho de ar-condicionado, levar para casa a etiqueta letra A em detrimento da letra E? Muito bem. Assim como em geladeira o produto se paga, o ar-condicionado também se ajuda a pagar. Claro que hoje, a economia que se tem do ar-condicionado é um programa que ainda está em evolução. Então, ele se ajuda a pagar em torno de 40%.
Mas com a evolução do programa e das classificações, com certeza vai chegar no que é a geladeira. Para ficar claro, você ajuda a pagar em 40%. Eu compro hoje e eu pago o ar-condicionado em quanto tempo pela economia que a etiqueta letra A me dá? Você pagaria em torno aí de 22 anos. Ele se pagaria em 22 anos. Parece muito tempo. Parece muito tempo, pois é. Nós queremos chegar até 10. Graças à etiquetagem, o modelo mais comum de ar-condicionado, que é esse que se instala em janelas, se tornou 42% mais eficiente no consumo de energia do que os modelos de apenas 10 anos atrás. A economia nas contas de luz é superior a R$500 bilhão. Uma coisa que ele não falou é que ele perguntou o que mede aqui, né? E o cara não falou, na real. Ele falou só o consumo. Você mede a potência elétrica consumida e você mede a temperatura do ambiente aqui, né? A temperatura do ar aqui e coisas, pressão, umidade. Então, você mede isso, temperatura do ar desse lado, temperatura do ar do outro lado, e aí vê, de tanto foi para tanto, e gastou tanto de energia elétrica. Então, por isso que é a eficiência, entendeu? Aí, o vídeo agora, ele começa a ir para luminotécnica, que foi o assunto do laboratório passado, então eu vou cortar ele aqui. E que mais? Estamos próximos do final. Então, tem esses conceitos, né, de que é a eficiência, um panorama aí das câmaras climáticas, né? Então, aqui, a gente tem várias fotos de ambiente de ensaio, né? Então, por que tem esses pacotes na geladeira? Porque esses pacotes vão simular a carga, uma carga térmica. Então, não adianta nada ligar o freezer sem ter nada no freezer, né? Então, eles simulam carne, por exemplo. E aí, aqueles fiozinhos que ele falou, tem aqui nessa foto, né? Deixa eu ver se dá. São exatamente termopares, igual estava lá no motor, lá do começo, que vão pegar a temperatura dos pacotes, né? Então, tem uma série de requisitos, a norma pede, tem que dar tantos graus, você vai medir quanto que chegou aqui a geladeira, a temperatura da geladeira, a partir desses fiozinhos que são os termopares. E aí, o ambiente preto é para não sofrer reflexão de calor, né? Ela gera calor por causa do motor e o abate no ambiente preto aqui, a madeira absorve o calor. Né? Então, aqui a carga, aqui o ambiente, aqui tá. Então, e é feito nessa câmara também exatamente para controlar a temperatura externa. Deixa eu ver aqui como faz, vou voltar, voltou. Aqui é um pouco do que tem por dentro lá daquele ensaio de ar-condicionado, né? Isso foi uma coisa que foi cotada aqui para o IEE e também uma brincadeira cara, $420 mil. Isso há 4 anos atrás. A gente não fez por questão de investimento. Então, aqui é um corte da câmara lateral, né? Esse é o melhor calorímetro que tem. Calorímetro, então, porque faz a medição de calor, né? De um espaço para o outro. Então, lá ele mostrou, era só isso aqui, né? Mas existe ainda uma outra camada que eu posso colocar para ter mais precisão nas minhas medições. Que essa camada vai controlar mais finamente ainda essa aqui. Então, aí tem as setinhas indicam um fluxo de ar aqui. Então, aqui, esse lado gera aqui o ar quente, que é o objeto do produto aqui que o ar condicionado vai trabalhar, né? E vocês viram esses caninhos lá no vídeo? Esses caninhos são que vão medir o fluxo e a temperatura do ar. Aí entra aqui pelo nosso equipamento sob teste, né? Esse aqui não é um de janela. E aí ele sai aqui resfriado. Tá vendo os caninhos para medir?
E aí, a gente tem aqui nosso controle do nosso ambiente. Então, esse ambiente é controlado e esse também, exatamente para poder medir a eficiência do ar-condicionado. Então, a eficiência do ar vai ser, ele converteu aqui 30 graus em 20, gastando 100 watts, por exemplo, né? Só conta de teórica. E aí, isso vai dar, divide um pelo outro, vai dar tanto. Aí o outro vai ser mais eficiente, ele vai fazer a mesma coisa, 30 graus para 20, só que vai gastar 50 watts, entendeu? E aí, baseado num número que eles estabelecem, tem a categoria A, B, C ou D. Beleza, pessoal? E, então, chega ao fim aqui da nossa apresentação. Termina um pouquinho mais cedo. Se vocês quiserem que repete alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, só falar que tá o telefone. Agora, na pandemia, estou vindo uma vez por semana só aqui pro IE, fazendo mais a home office. Mas o e-mail tá aí, se quem quiser perguntar alguma coisa, alguma questão de relação à qualidade de energia, à compatibilidade, eficiência, estou à disposição de todos. E é isso. Muito obrigado. Vou parar aqui o compartilhamento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Obrigado, viu, Luiz? Nada. Tudo tranquilo? Ficou um pouquinho denso, né? Talvez um pouquinho cansativo, mas era isso que dava para fazer aí nas 2 horas. Na verdade, eu queria mais fazer uma pergunta mais qualitativa, assim. Você chegou a falar dos selos da Procel e tudo mais. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre eles, se você acha que o modo como eles são medidos realmente é bom, se teria alguma contribuição a fazer do seu ponto de vista. Eu queria que você falasse só mais um pouquinho, assim, sobre esse tema, que eu realmente tenho mais dúvidas, acho que qualitativas mesmo. Sim. Então, essa área da eficiência, ela é embrionária aqui no IE, né? Antigamente foi montado um laboratório de avaliação de geladeiras, mas ele foi desmontado por questão de espaço, questão de transferência de local e tal. Não é inventado aqui, né? Como sempre, essa questão da eficiência feita aqui é baseada em outras coisas internacionais, né? Então, tem o Energy Star. Talvez olhar o Energy Star possa te dar mais insights, porque eles até podem dar mais detalhes a respeito de como eles chegaram naquele valor. Não sei se tem isso lá neles, né? O Energy Star é aquela de estrelinha lá que tem nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Muita coisa é baseado lá. É melhor do que nada? É melhor do que nada. Os parâmetros que eles põem. Mas de você observar, você verifica que é bem assim, próximo, sabe? Um valor do outro. Aqui a gente tem um ensaio demo que a gente faz de ventiladores, então a gente fica brincando com umas equações, assim. Então, pouca coisa que muda, bem pouquinho, assim, ele já muda de categoria, né? Por causa dos ventiladores em si. Eu tenho um pouco mais de experiência na medição. É bom. No sentido de que é melhor do que nada, né? É melhor ter esse parâmetro para guiar para algum lugar do que não ter. Agora, a base com que eles colocam ele, e talvez seja uma questão de necessidade da revisão, né? Porque se você vê lá, se você acompanhar, eles revisam a cada tempo, né? Cada periodicidade lá que eles definem. Mas não saberia dizer, assim, se é bom ou se não é bom. Eu diria que é melhor do que nada, para ter um guia. E, na verdade, a gente precisava questionar, em termos de projeto, né? O quanto é forçar demais
ou não, na vez que eles revisam, né? Cada vez que eles revisam, quanto que eles estão conseguindo ajudar, porque pode ser que eles coloquem limites, né, que sejam meio impossíveis, né, de ser alcançados pelos fabricantes, né? Ou não, né? Tem que ver, isso precisaria ter acompanhado sempre as revisões, ter acompanhado sempre a viabilidade do quanto que eles mudam. Então, por exemplo, foi de 0,7 para 0,8, e o quanto disso vai impactar, né, na indústria em si. Não sei se fui claro para responder a sua pergunta. Não deu para entender, era mais ou menos isso mesmo que eu queria saber. Eu vou dar uma olhada nesse Energy Star também, depois talvez isso. Mas obrigado pelo esclarecimento. Mais ou menos isso. Você tem uma opinião sobre isso também? Quer comentar? Não, na verdade, eu estou mais aprendendo, pesquisando, aí eu queria ouvir a opinião de alguém que está mais dentro do ramo mesmo, tendo mais contato com isso. Sim. Tá bom. Nada. Eu percebi que tem essa área de eficiência, tem bastante papers exatamente falando da avaliação dos equipamentos, do ponto de vista desse mesmo, de ensaio, sabe? Tem bastante coisa a respeito. Então, pesquisar, você acha bastante coisa. Obrigada, vou dar uma pesquisada. Nada. Mais alguma dúvida, algum comentário? Não? Tudo tranquilo? Então é isso, Alcântara. Acho que pode finalizar aí. Eu vou agradecer ao Luiz, que veio aí de uma maneira brilhante apresentar a divisão científica de tecnologia de sistemas elétricos, né, do IEE, através das suas explanações, vídeos, materiais que ele preparou com bastante zelo, né. Quero agradecer em nome do professor Hildo Sauer, Luiz, muito obrigado aí pela sua explanação. Gostaria de saber se algum dos alunos quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Caso não, eu encerro a nossa aula. Não? Então, muito obrigado a todos. Encerro a aula e até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigado, obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.